Um homem vai numa loja, olha um produto, pega aquele produto, leva para casa e quando chega em casa, numa vontade louca de querer usar aquele produto, pega aquele produto, liga na tomada e ao ligar aquele produto na tomada, ele vai e queima, pega fogo. Ou então não liga na maneira correta, porque aquele produto que foi adquirido por aquele homem tem uma coisa chamada manual de fabricação. Eu não sei quantos que estão aqui entrando nessa live, já aconteceu isso com você. Hoje é mais difícil porque a maioria dos aparelhos hoje são bivolts, né? Então você pode botar no 110 ou no 220, agora é 127, né? E 220 que não tem o risco de queimar, mas há pouco tempo atrás algumas pessoas pegavam, colocavam na tomada e o aparelho não funcionava da melhor maneira possível porque no manual de fabricação estava dizendo que aquele aparelho não poderia ser ligado na tomada 220. E ao ligar o aparelho de 110 na tomada de 220, ele não vai funcionar. Hoje eu vou falar sobre o manual de fabricação. Pense um pouco sobre a sua vida. Quem te criou te colocou o manual de fabricação para que eu e você possamos funcionar da melhor maneira possível. Por que isso está dando errado? Porque tem algo no manual de fabricação que diz que não é para ser feito. Por que aquilo está dando certo? Por que isso está dando certo? Então hoje nós vamos falar sobre o manual de fabricação e eu tenho certeza que ao final dessa live, todos vocês que estão aqui e aqueles que vão entrar para assistir essa live de hoje, vão, a partir de hoje, procurar entender como a sua vida pode funcionar da melhor maneira na Terra. Às vezes algumas coisas não estão acontecendo simplesmente porque o manual diz uma coisa e você está querendo ser usado por outra e não vai funcionar. Não vai acontecer. Mas antes de nós entrarmos aqui na nossa mensagem de hoje, eu quero orar pela sua vida, porque você que entra aqui às 6 horas da manhã precisa dessa oração, precisa dessa conexão com Deus, precisa entender que seu dia começando com uma conexão com o reino de Deus, tudo pode mudar ao longo desse dia. Então a minha oração é por você. Eu não conheço a sua rotina, não sei nem onde você mora, mas que os céus agora possam encontrar a sua vida onde você estiver. Obrigado, Pai, por todos aqueles que estão aqui nessa manhã. Estamos agora nessa manhã, Deus, em busca do Teu reino através da Sua palavra. A Sua palavra tem as respostas que nós precisamos. A Sua palavra, Deus, é o nosso verdadeiro manual de fabricação. Porque hoje nós vamos entender que aquele que nos criou também nos deu uma direção e colocou algo escrito para que pudéssemos seguir e sermos pessoas com propósito nessa terra. Então abençoe a vida de todos que estão aqui, pessoas já indo para o trabalho, na academia, na caminhada, em todos os lugares espalhados por esse mundo, que o Senhor possa derramar a sua graça, o seu amor, o seu favor, que não seja, Deus, apenas mais um dia, mas que sejamos surpreendidos por Ti, através da Sua palavra, e que os nossos ouvidos se abram, que os nossos olhos se abram para tudo aquilo que o Senhor vai falar e fazer hoje, em nome de Jesus. Amém. Bom dia! Estamos aqui, vamos falar hoje sobre o manual de fabricação. Como eu iniciei dizendo, um homem foi numa loja, comprou um aparelho, chegou em casa, ligou, o aparelho queimou. Porque a tensão da casa dele era 220, ele ligou no 110. Mas se ele tivesse, antes de usar aquele aparelho, pego o manual de fabricação e não, atenção, bem grande no manual, não ligue na tomada de 220. Corre o risco de queimar. Ele poderia ter evitado toda essa catástrofe que aconteceu com o aparelho que ele comprou. Sabe o que acontece? Deus tem um manual de fabricação para mim e para a sua vida. E os textos que nós vamos ler aqui falam um pouco desse manual. E aí, o grande segredo de toda a mensagem, de toda a palavra, é você acreditar e querer seguir aquilo que o manual diz. Primeiro texto é Gênesis capítulo 1, verso 26. E Deus abençoou, 26.
E disse Deus: façamos um homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Então Deus, ele fez a minha e a sua vida. Ah, mas eu não acredito que Deus me fez. Eu acredito que quem me fez foi meu pai e minha mãe. Aí é uma outra história. Se você não acreditar, você não consegue nem levantar da cama, nem andar, nem... Para você levantar da cama e andar, você precisa acreditar que você vai colocar os pés no chão e vai conseguir ter equilíbrio para andar. Só que pelo fato de você já fazer isso todo dia, você já levanta no automático. Mas você precisa desse exercício de fé para entender que quem criou a minha e a sua vida foi Deus. Então, se Ele criou, Ele conhece todas as fases da nossa vida. Ele conhece a nossa fase emocional, a nossa fase espiritual, a nossa fase carnal. Só que pelo fato de Ele ter criado a minha e a sua vida, Ele falou assim, vou criar e vou deixar eles perdidos lá na terra, sem saber o que fazer. Não, Ele nos deu o manual de fabricação, que é a palavra de Deus. São tantas histórias, tantas situações que ensinam para mim e para você como agir. Vamos lá, claro que você que está aqui já fez alguma coisa porque ouviu uma palavra que está aqui e pelo fato de você ter escutado aquela palavra, então você agiu e conseguiu obter um resultado melhor. Primeira coisa é ter deixado o pecado. Se o manual diz que Jesus veio desfazer as obras de Satanás e veio também denunciar e quebrar todo o pecado, então automaticamente quando você deixa, você consegue se sentir melhor. Então olha como Ele te conhece e deixou escrito e você seguiu e conseguiu o resultado. O grande segredo é ler o manual de fabricação e praticar o manual de fabricação. Só que depois dessa palavra aqui de Gênesis capítulo 1, verso 26, temos outros textos. Sabe o que acontece? Arthur, mas eu não sabia que tinha esse texto. Por que não ler o manual? Quer viver melhor? Quer poder entender algumas coisas da sua vida de maneira melhor? Deixa eu ler tudo acerca da minha vida, que eu vou me comportar de uma maneira diferente. Vamos então aqui? Mateus capítulo 19, 26. Jesus olhou para eles e respondeu: para os homens é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Então você está aqui nessa live hoje vivendo o impossível, mas só que não sabia que no manual de fabricação da sua vida está escrito que para Deus todas as coisas são possíveis. Existe uma doença na sua família, no seu pai, na sua mãe, tem algum familiar seu que está internado e o médico já deu o laudo dizendo: isso daqui não tem cura, isso daqui é impossível. Aí vem o manual de fabricação onde Jesus responde: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Então a gente acaba pegando essa mensagem, olhando para essa mensagem e entendendo de fato que essa mensagem fala acerca das nossas vidas e nós não podemos deixar de lado. Pelo fato de você não ter informação, você acaba fazendo o quê? Acreditando que tudo é impossível quando você está olhando um caos ao seu redor e algo que não está acontecendo. É melhor ficar com o manual de fabricação ou com aquilo que os homens estão dizendo? Não tenta não faz não, que não vai dar certo. Isso não serve para você, você não nasceu para isso. Mas espera aí, o manual de fabricação da minha vida diz que para Deus todas as coisas são possíveis. Então por que está vivendo uma vida sem Deus? Então viver uma vida sem Deus é viver uma vida de impossíveis. Não dá, não posso, não consigo, não vou. E muitas pessoas ao redor da terra são cercadas por essa mensagem de que não conseguem, de que não dá, de que não vai, de que não pode. Mas hoje, você que entrou aqui, está lendo um texto simples, onde o manual da sua vida, porque quem fabricou a sua vida, quem criou a sua vida foi Deus, está dizendo, vai chegar um dia que você vai achar que alguma coisa é impossível. Mas Jesus disse, para Deus, todas as coisas. Quando diz todas as coisas, não é isso aqui, beleza, aquilo ali não. Todas as coisas
são possíveis. Vamos aqui outro texto. Isaías 43:13. Ainda que houvesse dia, eu sou. Ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo Deus, quem impedirá? O manual de fabricação da sua vida diz que um homem pode agir pela sua vida, uma mulher, uma pessoa importante, e pode ser impedida. Agora, quando Deus age na sua vida, ninguém pode impedir. Então você precisa começar a pensar a partir de hoje: Deus, eu preciso de Ti. Eu estou vivendo algumas coisas que não entendo, não conheço e não sei nem como é que faz, mas eu preciso de Ti, porque no manual que o Senhor escreveu sobre a minha vida diz que quando o Senhor age na minha vida, ninguém pode impedir. Não tem prova de concurso difícil, não tem trabalho impossível, não tem tarefa que não seja realizada, porque agindo Deus, quem impedirá? E quem impedirá de fato? Ninguém pode impedir quando Deus está agindo. Mas aí sabe o que acontece? Você acaba vivendo uma vida como se não é assim mesmo. Tá ruim para todo mundo. Eu vou perder aqui, deixa, mas não. O manual diz que se Deus estiver contigo, você não vai perder. Você vai vencer porque Ele está do seu lado o tempo todo. Mas você precisa ter acesso a essa cláusula do manual que diz que quando Deus age na sua vida, ninguém pode impedir. Vamos para outro texto? Filipenses 4:13, posso todas as coisas naquele que me fortalece, diz o manual. Mas quem tem te fortalecido? Sua mente, seu coração, suas convicções? Você mesmo está olhando para você mesmo, está falando, não, eu me fortaleço. Quem está dizendo é aqui, que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Quem te fortalece? Deus, Jesus, o Espírito Santo. Os três são a mesma pessoa. Só que aqui está dizendo que a sua força, que você pode todas as coisas nele, que não existe. Então, é uma série de textos que diz que impossível não existe, que você pode todas as coisas, agindo ele, quem impedirá? Tudo isso escrito no manual sobre a sua vida. E você vai continuar ainda pensando que não dá, não posso, não consigo. Sabe qual é o problema da maioria das pessoas? Elas não querem nem tentar fazer algo novo. Elas não querem nem dar a chance de si mesmo de, se eu ligar esse aparelho na tomada 220, ele vai queimar. O manual está dizendo que eu tenho que ligar na de 110, então eu vou ligar para fazer funcionar. Existem pessoas que estão aqui na live que parece que a sua vida não funciona, né? Parece que você caminha sem destino, sem direção, e parece que a sua vida não funciona. Ninguém pega a minha vida e liga na tomada. Hoje, aqui nessa live, tudo aquilo que não estava funcionando na sua vida vai funcionar, porque o manual de fabricação diz que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. E o último texto que nós vamos ler hoje aqui do manual, para ficar fixado na sua mente, que é um dos principais. Se você entender esse texto aqui, você a partir de hoje começa a viver de uma maneira diferente. Por quê? Porque está escrito lá, não sou eu. Olha só, deixa eu dar uma direção para todos vocês aqui, porque sou eu que estou falando. Isso é baseado na minha experiência. Não fique preso nem baseado na experiência dos outros. Se prenda no que diz o manual de fabricação sobre a sua vida. Nós lemos alguns textos, mas esse aqui, se a partir de hoje você começar a agir em cima desse texto aqui, você vai ver que tudo ao seu redor vai mudar. Romanos capítulo 12, verso 2. Não vos conformeis com esse mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Onde é que está escrito isso, Arthur? No manual de fabricação da sua vida. Quem te colocou na terra, colocou esse texto e está dizendo para você, não se conforme. Crise, guerra, violência, morte, doença, não se conforme com esse século. Renove o seu entendimento, porque você vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Algumas pessoas não estão vivendo porque não leram no manual da sua vida
que lá tinha essa mensagem. E aí vive de qualquer jeito, vive de qualquer maneira, vive o acaso. Então hoje é o dia de se colocar de pé, porque Deus escreveu algo sobre a sua vida e você precisa ter acesso. Quando você tem acesso, que é ler essa mensagem, é ler essa palavra, é ouvir essa palavra, você começa a ter fé para poder agir, sair do lugar e entender, olhar no espelho e falar assim: pelo amor de Deus, eu sou uma imagem e semelhança de Deus, eu não sou qualquer um. Estão falando que eu sou pecador, que eu sou pecadora, que eu faço tudo de errado, que aonde eu coloco a mão está dando errado, e Deus está falando: agindo Deus, quem impedirá? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. O impossível para o homem é possível para Deus. Renove a vossa mente. A vossa mente, não se conforme com esse século, para que vocês possam experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Sabe o que acontece? Vai querer continuar vivendo de qualquer maneira, sem acesso ao manual de fabricação da sua vida? Não vai funcionar da melhor maneira possível. E quando você olha no manual, você não vê apenas a voltagem para ligar, não. Você vê também algumas coisas ali, ó. Não pode se envolver, não pode usar esse aparelho na água, não pode deixar ele no tempo, não pode, quando você compra um produto, tem que deixar ele resfriado, tem que colocar na geladeira. Poxa, comprei esse produto aqui no mercado, deixei fora da geladeira e estragou. É porque lá, pequenininho. E sabe o que acontece? É sempre uma luta, né? Ler o manual de fabricação é sempre uma luta. Eu que comprei agora... Você que adquiriu um carro, quando você compra um carro, vem um manual de fabricação dessa grossura, com a letra pequenininha. Ninguém lê, né? Ninguém lê. Aí, caramba, às vezes você tá andando com o carro parou no meio da rua, porque lá no manual de fabricação tá dizendo algo específico daquele carro, que se você não fizer, você vai ficar na mão. Quantas vezes você tem ficado na mão porque não está lendo o manual de fabricação da sua própria vida? A sua própria vida tem um manual. Peraí, como é que eu faço para funcionar da melhor maneira possível na Terra? Assim. Aí sabe o que acontece? Você não leu, você não tem acesso, você não praticou. Aí muitas coisas estão dando errado. E aí você pergunta: por quê? Por quê? Por quê? Está escrito aqui. É só seguir o manual, é só entender, deixar o pecado, se aproximar de Deus, se voltar para Deus, seguir todos os dias as ordens e tudo aquilo que Deus colocou ali na sua palavra, cumprir um propósito, encontrar a paz que excede todo entendimento, deixar todas as guerras que envolvem a sua vida. Então hoje é o dia, eu queria orar pela sua vida. Mas quantos aqui, vou fazer a pergunta antes da oração, quantos aqui que estão aqui nessa live hoje vão começar a ter acesso ao manual de fabricação da sua vida? Se essa pessoa é você, só digita aí, ó, Arthur, realmente eu levanto de qualquer jeito, não leio a palavra, já vou trabalhar, já vou pensando em tantas guerras que eu tenho que resolver no trabalho hoje e tal. Então aí, ó, Jefferson, Deus te abençoe, Jefferson. Então, a partir de hoje, Jefferson, existe, ó, Rogério, existe um manual de fabricação da sua vida. É só você ter acesso. O que Deus fala sobre mim? Deus fala isso. Você é a imagem e semelhança de Deus. Estão querendo falar que você é qualquer pessoa. Você não é qualquer pessoa. Leandro, Ana Carla, Deus abençoe. Vanderlei, Deus abençoe. Quando você coloca você está mandando uma mensagem para o céu e o céu está ouvindo a sua mensagem, está falando. Então, Alex, a partir de hoje, Cristóvão, eu vou mostrar para vocês no manual de fabricação da sua vida algo que você ainda não viu. É claro que essa mensagem de hoje, Maurício, Deus abençoe, é claro que essa mensagem de hoje, ela te ensina alguma coisa, mas chegou o momento de você mesmo aprender sobre si mesmo na palavra. Aí sabe qual é o problema de muitas pessoas? Pô, eu leio, não entendo nada, tá lendo da maneira errada. Começa lá em João. Hoje pegue o Evangelho de João e comece a ler. Os seus olhos vão começar a ler ali em João algo que você ainda não tinha visto. Você começa a ler e o Espírito Santo vai começar a falar para você, ó, é assim.
Você estava achando que isso tinha alguma dificuldade na sua vida, mas olha aqui, ó, agindo eu, ninguém vai impedir. Jairo está com a sua filha praticamente morta. Aí chega alguém para Jairo e fala assim: não incomode mais o mestre, sua filha morreu. Aí sabe o que acontece? Ai, mas estão falando para mim ao meu redor que não dá mais, minha filha morreu, então eu vou desistir, vou voltar para casa chorando. Só que sabe onde é que estava Jairo? Ao lado de Jesus, vendo outros milagres acontecerem. E quando Jesus escuta aquele homem falando: não incomode mais o mestre, a sua filha morreu, Jesus fala: não temas, crê somente. Olha a importância de entender que no manual de fabricação da nossa vida, a pessoa mais importante da terra, dos céus e do universo se chama Jesus. Quando estamos longe de Jesus, não vamos conseguir ouvir dele. Não temas, crê somente. Então hoje, se a sua vida está distante dele, não tem nem como ter acesso ao manual de fabricação. Porque lembra João capítulo 1? No início era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Depois no verso 3, tudo foi feito por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Eu quero ter acesso a Deus, mas eu não quero ter acesso a Jesus. Não tem como. O manual de fabricação só existe por causa de Jesus, porque todas as coisas foram feitas por ele. Então assim, Arthur, estou começando a ler a palavra, o manual de fabricação da minha vida. Estou próximo daquele que vai fazer a manutenção, porque alguém precisa fazer a manutenção. Se a sua vida tem um manual de fabricação, por exemplo, se eu tenho um celular, meu celular está dando problema, eu não sou técnico para poder mexer no celular, mas tem um cara que estudou, que fez um curso, que abriu o celular, que sabe trocar uma tela tal. Se você levar o teu celular com conflito, esse cara que tem o manual, esse homem que tem a expertise, que fez o curso, que conhece o celular, que abre, que mexe nos programas, vai fazer a manutenção. Então não adianta você saber no manual de fabricação da sua vida, mas não ter um técnico para poder mexer em áreas específicas da sua vida e falar assim, ó, vou tocar na sua vida nessa área. Vai doer, porque às vezes fazer algumas coisas na nossa vida dói, mas eu vou trocar essa peça, porque essa peça está um pouco danificada. Memória, a sua memória, ela está pensando muito no passado, em tudo aquilo que você fez de errado. Ó, quantas pessoas eu magoei, minha ex-esposa, meu ex-marido, meus filhos. Então Jesus, ele vem, entra na sua vida, tira essa memória e coloca outra. Esquecendo-me das coisas que para trás fico, prossigo para o alvo na soberana vocação que há em Cristo Jesus. Tirou a memória, colocou outra memória, porque o manual de fabricação ajudou. Então não adianta ler o manual de fabricação e não ter acesso ao técnico dos técnicos, aquele que pode tocar na sua vida em todas as áreas e resolver todos os problemas, que se chama Jesus. Então o primeiro passo é entender o que o manual de fabricação fala sobre a sua vida. Só que, mesmo olhando para o manual de fabricação das nossas vidas, chega um determinado momento que alguma coisa dá um conflito. E aí o técnico precisa tocar, o técnico precisa falar. Porque Jairo sabia que Jesus fazia muitos milagres, mas Jairo não ficou em casa. Ele poderia ter assim, ó, minha filha está doente? Eu vou ficar aqui, vou esperar que Jesus vai entrar aqui. Sabe qual é o problema? Tem muita gente esperando que Jesus faça alguma coisa, quando na verdade você que tem que ir ao encontro dele para ver algo acontecer na sua vida. E Jairo, imagine a cabeça dele, minha filha está doente, está quase morrendo, mas eu estou aqui do lado de Jesus, porque do lado de Jesus tem resposta. Agora não, você está vivendo o caos e continua em casa com os braços cruzados, sem fazer nada e sem entender nada de tudo aquilo que Deus quer para a sua vida. Então essa manhã é uma oportunidade de nós entendermos que existe um manual de fabricação que fala tudo sobre a nossa vida. E existe também um técnico que quando alguma coisa der um conflito, ele vai tocar, vai falar, vai agir, vai manifestar. E esse homem se chama Jesus. Quero orar pela sua vida, te agradecer por essa oportunidade de começar esse dia ouvindo essa mensagem. Que Deus possa te abençoar, te guardar, te livrar de todo mal. E a partir de hoje, não viva mais uma vida
sem olhar o manual de fabricação da sua vida. Arthur, tá dando tudo errado. Deixa eu ir lá no manual de fabricação para dizer, quando eu estou vivendo essa guerra aqui, o que eu preciso fazer? Orar, jejuar, buscar, bater, agir, acreditar, ter fé, seguir, se levantar. Todas essas coisas estão no manual. Se você não quiser ter acesso, pode não resolver alguns problemas daqui para frente. Mas quero orar pela sua vida e te agradecer mais uma vez pelo privilégio aqui, dessa carona aqui de meia hora, de 6 às 6:30, começando o nosso dia da melhor maneira possível. Pai, te damos graças por essa manhã. Hoje nós falamos sobre o manual de fabricação. Todo produto, todo aparelho tem um manual de fabricação, e quando nós lemos esse manual de fabricação, nós vamos poder utilizar o produto da melhor maneira possível. Algumas pessoas, por não lerem o manual de fabricação, já queimaram alguns produtos, colocando um produto na voltagem 110 na tomada 220. Deus, não queremos mais viver uma vida sem ter acesso a esse manual de fabricação que se chama a Palavra de Deus. Posso todas as coisas naquele que me fortalece, agindo Deus quem impedirá. Transformai-vos da renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade. Está tudo escrito ali. Algumas pessoas querem continuar servindo ao príncipe desse século que cegou o entendimento das pessoas, para que as pessoas não possam enxergar o óbvio que está na sua palavra e que transforma as nossas vidas. Mas hoje, pessoas entraram nessa live aqui, vão assistir esse vídeo depois e vão entender que não podem mais viver sem ter acesso ao manual de fabricação, sem ler a palavra do Senhor todos os dias e perguntar a Deus tudo aquilo que Deus quer fazer através das nossas vidas na terra. Abençoe a vida de todos, guarde esse dia, que pessoas vivam o extraordinário, a graça, o favor e a justiça para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado a todos pela presença. Essa live fica salva aqui o dia todo, ela sai do ar amanhã e ela vai lá para o canal que eu abri no YouTube. Se você quiser ter acesso a outros vídeos, Arthur Felipe Barbosa. Arthur sem H, você vai digitar Arthur sem H, Felipe Barbosa, lá no YouTube, e vai encontrar lá outros vídeos e outras lives como essa, para que você possa o dia todo se encher da palavra de Deus. São vários temas ali: o primeiro amor, Ele pode, quem é você. Assista essas mensagens e seja renovado pelo manual de fabricação que Deus estabeleceu sobre a sua vida. Amanhã, às 6 horas, estaremos aqui de novo para a glória e honra do nome de Jesus, e que esse seja um dia diferente na sua vida, porque você teve acesso ao manual de fabricação. Deus te abençoe.